Muito bem, nós estamos acompanhando o voto do ministro Luiz Fux, que tem chamado muita atenção, principalmente pelo pedido de nulidade absoluta do processo. Mas agora a gente vai entender de fato como isso impacta o processo, porque nós vamos traduzir, e quem chega aqui para reforçar a nossa cobertura especial na Record News é a Nathalie Machado, ao vivo de Brasília. Ela já está do lado do Max Telesca, nosso professor, vamos falar assim, advogado especialista em processo penal e tribunais superiores, que está ajudando a gente a entender de fato, porque esses termos técnicos, eles chamam muito a atenção, mas também, por um lado, gera uma dificuldade até de entendimento, porque nós sabemos que o direito não é uma ciência exata, né? Então, Max, eu já queria chegar nesse ponto, essa nulidade declarada por Luiz Fux. E agora, o que acontece com o processo? Muito bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos à Hora News. Obrigada, Pedro. Vamos dar continuidade aqui de Brasília, no Supremo Tribunal Federal, com o senhor Max Telesca, professor, especialista em direito penal e também tribunais superiores. Professor, doutor, para a gente começar aqui, um voto muito polêmico, né? Do ministro Luiz Fux, que ele já chegou pedindo aí a nulidade de todo o processo. Tem fundamento tudo isso que ele está dizendo? Fundamento tem. Tanto que ele usa os princípios as regras da competência. Regra da competência. Ele usa a regra da duas competências que não são prorrogáveis. O que isso quer dizer? Se o tribunal é competente para fazer o julgamento de uma pessoa em função do cargo ou em função da matéria, essa competência não seria modificada, ou seja, não poderia se modificar nem com a mudança do regimento, nem com a mudança da jurisprudência. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele entende que a jurisprudência do Supremo, ela mudou ao longo dos últimos 20 anos sobre a pessoa perde o cargo, ela não renova o cargo ou ela é destituída do cargo. Aqui, o Supremo continuará ou não continuará julgando essa pessoa, mesmo que ela esteja fora do cargo. Essa jurisprudência, ela modificou, ela oscilou ao longo dos últimos 20 anos. A última vez que ela modificou foi quando o Supremo estabeleceu que, mesmo com a perda do mandato, mesmo com a não renovação do cargo, a prerrogativa de foro privilegiado, que é assim conhecido popularmente, ele não se dá em função daquela pessoa em si, mas dos crimes que ela cometeu em função do cargo que ela exerceu. Ou seja, se ela cometeu um crime em função dos cargos que ela exerceu, quem julga é o Supremo Tribunal Federal, mesmo que essa pessoa tenha perdido o cargo. Então, não é um direito da pessoa, é um direito do cargo. Assim, para simplificar, seria uma competência estabelecida em função dos crimes que a pessoa cometeu em função do cargo. Como os crimes que o Jair Bolsonaro foi acusado são em função do cargo que ele detinha à época, o maior cargo, o maior mandato. O Supremo Tribunal Federal manteve essa competência no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma questão bastante polêmica e ela foi decidida no meio do julgamento, já iniciado o mandato dele. Se o Supremo julgou, e essa é a segunda razão dos fundamentos do Luiz Fux, se o Supremo julgou os manifestantes do golpe, né, da tentativa de golpe de Estado aqui na Praça dos Três Poderes, se aquelas pessoas foi dado o plenário do Supremo Tribunal Federal, por que não, então, um ex-presidente da República que está respondendo em função daquilo que ele exerceu durante o cargo não poderia ser mantido no plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo com a mudança jurisprudencial e mesmo com a mudança regimental. Ele diz que esses critérios de competência, critério de competência em razão da função e critério de competência em função, uma outra questão, já iniciou-se um processo
Esse processo tem crimes conexos que foram julgados no plenário. E se crimes conexos foram julgados no plenário, o que são crimes conexos? Crimes que têm a mesma, que são relativos ao mesmo fato. Então, se aquelas pessoas que foram julgadas no plenário, então o plenário puxaria essa competência em função de que aqui, plenário, já começou a julgar crimes conexos. Então, por esta razão também, e aí é uma questão que é subsidiária, diz, olha, tudo bem, se vai ser mantido no Supremo, e eu não concordo, tem que mandar para o primeiro grau, que é lá, porque ele não tem mais o foro. Então, se manteve aqui, pelo menos tinha que ser no plenário, porque está sendo julgado em função do cargo. E ele era presidente da República e o plenário, mesmo com a mudança regimental, ainda é a sede de competência para julgar presidente da República. Agora, você me perguntou se tem fundamento? Tem. Agora, isso já está vencido, o Supremo já julgou essa matéria e, muito provavelmente, respondendo ao Pedro, essa não vai passar essa tese. Porque os outros ministros já se manifestaram em outra oportunidade, no recebimento da denúncia, por exemplo, já se manifestaram que essa tese não será vencedora. Então, fundamento tem, mas provavelmente não será vencedor. Uma questão que eles destacaram também ali, que o ministro Fux destacou, foi justamente o prazo, né? A questão do recebimento da denúncia, do oferecimento da denúncia, na verdade, ali em março, e a gente está em setembro, o julgamento. Quando essa denúncia foi oferecida, os acusados, parte dos acusados também, já não estavam mais ali no cargo. Isso também seria um ponto a ser levado em consideração, é isso? Nessa questão do prazo, comparam com o mensalão também, ali o prazo do mensalão, da questão do mensalão, que levou 2 anos, né, entre o oferecimento da denúncia e o começo do julgamento, enfim. Ele quis fazer pelo que eu notei ali, esse paralelo, o comparativo de 2 anos e meses. O mensalão tem bastante tempo que foi julgado, foi em 2012, eu tive a honra de participar desse julgamento, como defensor de uma das rés, e tivemos a absolvição. Na época, vigoravam outras regras jurisprudenciais. A regra jurisprudencial agora a regra jurisprudencial do Supremo e a regra regimental é outra. Então, o que ele tem fixado no voto dele é o respeito a estes princípios anteriores também, ele falou isso. Perfeito. Outro ponto também que foi destacado ali é a questão da delação premiada, né? Essas preliminares, ele foi pontuando. Para ele, a delação premiada de Mauro Cid deve ser mantida? Pois na hora do... eu acho que ele não concluiu ainda sobre a questão da delação premiada, ele já concluiu sobre isso? Né? Acho que ele não concluiu ainda. Ele tá votando agora nesse exato instante sobre isso. O que ele aceitou como válido é o argumento também, que é o argumento relativo a cerceamento de defesa. Muitos advogados, eles fizeram alegações dizendo que foi uma quantidade muito grande de documentos, uma quantidade que não havia possibilidade de examinar, e também a questão da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Os advogados não tiveram acesso a todo o caminho percorrido pela prova, enquanto o processo esteve o inquérito esteve com a Polícia Federal. Eles reclamam de que não houve o acesso a toda a cadeia de custódia. Então, ele também aceitou o argumento do cerceamento de defesa. Veja que o Luiz Fux aceita a preliminar de nulidade em função da incompetência do Supremo, primeiro, pela incompetência absoluta, em função do Supremo não ser mais, deveria ser no primeiro grau o julgamento. Segundo, que se for aqui, seria do plenário. E terceiro, a questão do cerceamento de defesa e também uma questão com relação ao ramagem. Ele acolhe 4 preliminares. Então, é realmente um voto bastante discrepante do voto do ministro Alexandre de Moraes e do voto do ministro Flávio Dino. Agora, se esse voto terá sucesso, não sei, vamos acompanhar os desdobramentos. A gente tem que seguir acompanhando esse voto do ministro Fux, Pedro, porque está bem polêmico e ele abriu divergência, né? A gente também não sabe se ele vai discordar aí completamente do voto do relator
qual que vai ser o desdobramento dele daqui para frente, ou se ele vai discordar em alguns pontos, mas ele já vem pedindo a nulidade do processo desde o início. Para ele, uma questão de vício, né? Ele não teria validade aí. Aí é importante explicar para o nosso espectador o seguinte, telespectador, mesmo que ele vote pela incompetência, mesmo que ele vote aceitando a tese do cerceamento de defesa, ou seja, que os advogados não tiveram acesso pleno à prova, que não tiveram tempo hábil para analisar a prova, mesmo que isso seja por ele, Fux, aceito, ele depois, vencidas essas questões, ele passa para o julgamento do mérito. Então, mesmo que ele tenha votado dentro do processo acolhendo preliminares, depois ele vai votar com ou não o relator na absolução ou na condenação, no mérito. Então, tem essa fase primeira e depois ele passa onde ele poderá também divergir ou não. Perfeito, perfeito. Pedro, nós seguimos aqui acompanhando o julgamento, o voto do ministro Fux, e daqui a pouco a gente volta com você e para os nossos telespectadores também com mais informações. É isso, todo mundo de olho nesse voto que tem surpreendido, né, Nathalie, Max, muito obrigado novamente. Com certeza vocês vão votar, porque o Max nos ajuda a entender e traduzir tudo que acontece, porque como você está vendo em tempo real, a legislação, a justiça não tem um caminho reto, pelo contrário, são vários, é um emaranhado de interpretações, basta um olhar e é isso que acaba fazendo a democracia.